Vamos lá? Vamos lá. Boa noite. Pode ir? Podemos? Podemos. Bom, nós hoje vamos conversar um pouquinho, né? Espero que o professor João chegue para poder esclarecer alguns aspectos do ponto de vista literário, né? A morte da Porta-Estandarte, do Aníbal Machado. Em primeiro lugar, é sempre bom a gente lembrar do autor, né? O Aníbal Machado, ele nasce em Minas, lá em Barbacena, em 1894, e vai morrer no Rio de Janeiro em janeiro de 1964, com 70 anos. Ele faz uma carreira, né? Primeiro como advogado, vai passar como chefe de gabinete de um ministro da Justiça, vai ter um papel muito importante no modernismo mineiro, inclusive ele foi um dos influenciadores do Pedro Nava, junto com Carlos Drummond de Andrade. Depois ele vem para o Rio, e começa a publicar contos e novelas, principalmente em suplementos literários e revistas literárias que circulavam naquela época, a Revista do Brasil e outras, não é? Ele começa a publicar em 1944 o primeiro livro dele, Vila Feliz, por influência da Raquel de Queiroz. E aí depois ele vai publicando contos importantes como A Morte da Porta-Estandarte, Tati, a Garota, não é? A Vila Feliz, que foi o primeiro livro dele, e muitos dos contos dele vão ser filmados, vão virar cinema. A Morte da Porta-Estandarte é um deles, Viagem aos Seios de Duília é outro. E ele vai ter uma vida muito ativa do ponto de vista intelectual. Ele participa do teatro, né? Ele ajuda a fundar o Tablado, que vai ser dirigido por uma das filhas dele, que foi a Maria Clara Machado. Ele também foi um dos fundadores do Teatro Experimental dos Negros e teve um papel muito importante como presidente da Associação dos Escritores Brasileiros, quando, em 1945, junto com Sérgio Millier, eles fazem um congresso dos escritores em São Paulo e tiram uma carta pela democracia. 1945 era o fim do Estado Novo. Eles lançam um documento pedindo a restauração das liberdades individuais e ele tem um papel muito importante. Então, ele vai se destacar como contista. Publica poucos livros, ele tem um livro sobre cinema também, né? Diz ele, o cinema na sua infância e a arte moderna. E vai participar da segunda etapa do movimento lá dos modernistas paulistas, com Oswald de Andrade na antropofagia. Então, é uma pessoa que o Otto Maria Carpo vai dizer que seria um dos grandes escritores brasileiros. E ele tinha, só para avançar um pouco, ele costumava fazer, uma vez por mês, aos domingos, uma reunião na casa dele, ficava o dia inteiro ali em Ipanema, na Visconde de Pirajá, ele reunia escritores, jornalistas, boêmios, músicos, e ele vai publicar um livro, Os Cadernos do João, e vai criar assim uma lenda de que ele, todo domingo, ele apresentava um pequeno trecho de um livro que ele iria publicar, as memórias de João, se não me engano, Sentimental. Só que esse livro só veio a ser publicado póstumamente. Então, o Aníbal Machado está relativamente apresentado. Eu tomei conhecimento desse conto no domingo de carnaval de 1964, tinha 18 anos, 19 anos. Ele morreu em janeiro, no final do mês, e logo que sai o carnaval, em fevereiro, o Diário de Notícias, que tinha um suplemento literário, publica o suplemento literário todo dedicado ao Aníbal Machado, e tinha o conto A Morte da Porta-Estandarte. Foi quando eu, então, li nesse suplemento e depois vim a ler em outras edições. A obra, o conto, vocês devem ter lido, ele foi publicado em 1925, numa revista de estética dirigida pelo Sérgio Buarque, né? O pai do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. Esse conto
Portanto, ele nos obriga a fazer talvez, uma pequena passagem, como era o Brasil em 1925, e mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro. O Brasil, em 1925, experimentava um começo de industrialização. As suas cidades mais importantes eram o Rio de Janeiro e São Paulo, mas que não tinham 1 milhão e pouco de habitantes. O Brasil vivia, naquele momento, uma ditadura, né? A ditadura do Arthur Bernardes, que governou o Brasil em todos os anos de seu governo com estado de sítio. E houve alguns levantes, e um deles, mais importantes, que nessa época estava acontecendo, foi a Coluna Prestes, que surge, que sai de São Paulo e vai atravessar o Brasil até a Bolívia, tentando derrubar o governo do Arthur Bernardes e fazendo um programa de conhecimento do Brasil profundo. É claro que o Brasil era um país que sofria uma série de problemas, como até hoje, é um país agrário, um país fortemente patriarcal e um país fortemente racista. Então, com grandes desigualdades sociais. Esse era o Brasil de 1925, mas que, ao mesmo tempo, assistia um certo progresso. O rádio, o cinema, e o Rio de Janeiro ele vivia ainda sob o impacto da reforma feita pelo Pereira Passos no início do século. O Pereira Passos ele faz uma reforma, para quem não é do Rio, que modifica o centro. O centro do Rio era uma cidade colonial, estreita, e ele faz uma reforma, né, chamada Bota Abaixo, em que foi uma reforma extremamente de cima para baixo, de modernização da capital do país. O Rio de Janeiro era uma cidade completamente feia, suja, cheia de epidemias, daí o trabalho do Oswaldo Cruz, nessa época, né, o trabalho de saneamento, que vai dar uma revolução, né, a revolta da vacina, em 1904, 1905. Então, a modernização da cidade foi uma modernização arcaizante, em que ela cria um espaço que queria imitar não só Buenos Aires quanto Paris, né? As pessoas comentam, para ficar muito parecida com Paris, inclusive, o prefeito importou de lá os pardais, que hoje circulam pela cidade, porque o pardal é a cidade que é o pássaro típico de Paris. O centro da cidade, né, ele abre uma avenida que vai de mar a mar, da Praça Mauá, abre aquelas avenidas na Zona Sul, Beira-Mar. Realmente a cidade se moderniza, só que no centro da cidade o acesso dos pobres fica um pouco limitado. Para circular na cidade, no centro, não se podia circular de chinelo, eles exigiam uma certa roupa e a classe média ascendente assume aquele espaço. E os pobres que perdem suas casas, os cortiços, então começa o processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro. É a primeira fratura que a cidade do Rio de Janeiro tem, é a capital do país, embelezada, rica, né? Teatro Municipal, Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, ali confeitarias, e os sendo empurrados para os morros e também para as favelas, elas surgem, e para os subúrbios. Quem descreve, são dois escritores que vocês conhecem, descreveram muito bem esse processo. Um, o João do Rio, que circulou pela cidade inteira e que apoiava esse processo. E o outro, Lima Barreto, que detestava essas mudanças, né? Ele dizia que era um jogo de teatro, uma cenografia. Então, o conto vai se dar em 1925, nesse contexto. E dentro do Rio de Janeiro havia um ponto fundamental para as festas populares, que era a Praça 11. A Praça 11 era uma praça imensa, ali no centro, não sei quem é no Rio, não sei se conhece, perto da Central do Brasil, de um lado, tinha o Mangue, que era o antigo zona de prostituição e boemia, né? Tem até um ensaio muito interessante, né, do Lazar Segal, intitulado Mangue, as pinturas que ele faz ali. Então, era uma central, o Mangue e a Praça 11. E a Praça 11 era um espaço que tinha um caldeamento muito grande de pessoas, uma comunidade negra ali, né, de onde vai sair a pequena África,
tenha também um dos polos da imigração judaica no Rio de Janeiro, que era na cidade, na Praça 11 e em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Tinha um comércio muito grande e ali aconteciam as festas populares e o carnaval. A outra festa popular que acontecia no Rio era a Festa da Penha. Então, as festas elas já marcavam um apartamento entre as classes sociais. As classes médias, as classes mais altas, o carnaval delas era nos clubes, ou então naqueles desfiles de carro, ou elas saíam do Rio. E as ruas ficavam, então, entregues ao carnaval do povo. As escolas de samba saíam ali, desfilavam. Né? A primeira escola de samba nasce no Estácio, né? Era Deixa Falar, ou Vizinha Faladeira, e recebe esse nome de escola de samba porque eles ensaiavam ao redor de uma escola normal. Então, eles usam esse termo. Não era o que é hoje. Hoje, as escolas de samba são um espetáculo hollywoodiano, uma mistura de celebridades, de contraventores, não é? Quer dizer, um reflexo bem desse caos que o Brasil vive, e onde o povo entra ali como massa de manobra, ou então para empurrar carro alegórico. Carnaval, realmente, em 1925, era o carnaval popular. As fantasias, as mais variadas, né? Os pobres se vestiam de ricos, né? As figuras da morte, do diabo circulando, e os blocos de sujo, com as grandes baterias. Então, esse era o carnaval. O carnaval, na verdade, ele tem um tempo cósmico, ele vem lá de trás, não é? Ele é um espaço social aberto, polissêmico, com muitos significados, onde as hierarquias são quebradas e elas voltam na quarta-feira de cinza. O carnaval é uma grande metáfora da relação do povo com o poder. Então, esse carnaval Praça 11, ele atraía multidões. Ele diz, vocês devem lembrar do conto, que a Praça 11 ela recebia como uma preamar correntes de pessoas que vinham principalmente da zona norte, dos subúrbios e do centro. E ele também pergunta, o autor, né, questiona, Praça 11, haverá hoje à noite, nesta noite, no Brasil, algum lugar onde haja mais vida explodindo, onde haja mais tumulto? Não é? A praça, dizia ele, canta e treme. Então, nesse cenário, ele vai situar o personagem do conto. A primeira coisa que vai chamar a atenção para nós discutirmos é que o personagem ele não tem nome. Ele não é nomeado. Ele não se chama José, não se chama Pedro, Antônio. Não é? Ele é um operário, ele descreve isso, trabalha nas oficinas ferroviárias do Engenho de Dentro. O Engenho de Dentro, para quem não conhece, é um bairro, um subúrbio, perto do centro, relativamente, um subúrbio urbanizado, de uma pequena classe média, e que tinha duas instituições que davam a feição do bairro. De um lado, o grande parque ferroviário, não é? Onde os operários trabalhavam, e que hoje é o campus, se não me engano, do Botafogo. E, no outro extremo, tinha lá o Hospital Psiquiátrico, o Centro Psiquiátrico Pedro II, que hoje chama-se Instituto Nísio da Silveira, que ocupava vários quarteirões. Então, o operário trabalhava lá no Engenho de Dentro. E ele não tem nome, chama a atenção, isso a gente podia discutir, que ele vai se referir o tempo inteiro a ele pela cor dele. O conto começa, o negro está, digamos, apreensivo, olhando para os lados do mangue e da central. Não adianta, porque Madureira é longe. Madureira era o bairro de onde vinha o bloco com a mulher que ele amava. Então, ele coloca aí. Uma outra característica que me chamou a atenção nesse conto é que ele vai manter aquele fluxo de consciência que alguns autores modernos vão usar, como o Joyce, no Ulisses, a Virginia Woolf, na Miss Dalloway. A cena principal vai se passar toda na cabeça do protagonista. Ele está inserido naquele mundo, naquele tumulto, mas ele está distante, ele está vivendo uma história interna. O autor, mais adiante, diz assim, ele está triste,
com medo do que a noite vai trazer. Então, ele começa a ser tomado por uma paixão imensa, né? A paixão, do grego, né? Patos, quer dizer sofrer, suportar, dentre outros significados, né? Daí a medicina se apropriar desse termo, patos, patologia, doença. Então, a paixão, ela é um sentimento, hoje ela é vista no campo dos afetos, um afeto extremamente intenso, não é? Uma inclinação dominante e irreversível que atrai a atenção, prende a atenção do apaixonado ao seu objeto. O objeto pode ser uma profissão, pode ser a arte e pode ser uma relação afetiva. A paixão é tão intensa que ela dura menos, ela acaba em crise. Então, ele é tomado por uma paixão enorme, imensa. E aí, essa paixão faz com que ele, primeiro, idealiza a figura da mulher amada. Primeira coisa, ela é, como ele diz lá no conto, rainha da cabeça aos pés. E qual era o medo? Aí a gente já vai vendo as questões subjetivas que ele tinha. Por que ele entrava em pânico? Porque ele idealizava tanto a mulher amada que ele achava que o medo que ele tinha, que ele sentia, de que quando ela chegava, ela virava a cabeça de todos os homens. Todos os homens se apaixonavam por ela. Na verdade, isso aí era uma projeção do desejo dele, um desejo, a idealização da figura amada. Então, ele faz uma identificação projetiva. Ele joga nos homens, nas relações, os seus afetos e não se reconhece mais neles. E eles, então, se voltam para ele como algo estranho, já é uma relação quase que de alienação, na qual ele começa a ter o quê? Um delírio de ciúme, marcado por uma grande angústia, não é? Uma angústia imensa, uma ansiedade que é uma ansiedade antecipatória de uma perda. Ela entrando na avenida, à frente do cordão, ela era porta-estandarte, ele dizia, ela vai flutuar como uma pétala, e, na verdade, o medo que ele tinha de perdê-la, perder a outras pessoas, para outros homens. E ele vive uma situação, vocês lembram, profundamente ambivalente e ambitendente, que é uma alteração do afeto dos apaixonados. Ele quer ir embora, ele quer sair, ele quer ir embora, sair dali, mas ele não consegue, ele fica preso ali. Então, ele fica num conflito entre o desejo e a ação, entre o desejo e a fuga. E aí a história vai avançando. Há um momento, não sei se vocês perceberam assim, que ele faz um corte quase que cinematográfico na narrativa. Ele era muito influenciado pelo cinema. É quando um grupo de turistas ingleses está ali e a moça se sente atraída por alguns bailarinos, alguns sambistas negros, e ela pergunta ao representante da delegação inglesa se ela poderia ir dançar com eles. E aí a mãe dela, a avó, fica alucinada, pergunta se ela está louca, né? You are crazy. Eles são perigosos, eles podem avançar. E ela então pergunta ao funcionário, diz, não, não se assuste, os negros são mansos. Quer dizer, toda a visão racista do colonizador. E uma baiana que vendia acarajé é quem protesta, dizendo que eles é que tinham medo dos ingleses. Então, ali há um corte, porque nesse momento há uma correria, né? Há um grande pânico quando passa a notícia de que uma moça havia sido assassinada. E, inclusive, alguém diz, mas, puxa, isso não se faz, matar uma moça em meio à alegria. E aí o conto passa a ter uma linguagem bem lenta, marcada assim por reticências, e vem uma dramatização da figura da mulher naquela época. Duas figuras diferentes da mulher. Uma, as mães, mulheres que vêm provavelmente do subúrbio, dona de casa com suas filhas, e que entram em pânico, achando que a morte era filha, cada uma achava que era sua filha, e elas aí começam um discurso mostrando aquela questão de uma sociedade machista, como os namorados oprimiam as filhas, ameaçavam,
não é? Tem uma, inclusive, que começa a contar embaixo do coreto o drama da filha, e é muito interessante que ela desmaia, ela tem... A princípio, as pessoas pensavam que ela estivesse bêbada, fosse uma farsante, e depois vão se comovendo com o discurso dela. E quando ela acorda daquele desmaio, né, provavelmente histérico, ela se assusta porque ela está cercada por uma fauna que ela se assusta. Eram pessoas fantasiadas de bichos, não é isso? Tinha um fantasiado do imperador da Etiópia, um outro fantasiado de diabo. Então, isso aí marca, é uma introdução que ele faz da questão da mulher como mãe, dentro da sociedade patriarcal. E o outro que aparece no discurso dos Furiões é muito ligada ao estereótipo da figura da mulher negra, não é? A mulata, aquele termo que se usa, não é? Que hoje é considerado um termo pejorativo. A mulata como sendo a sensual. Então, tem a mãe e tem a outra mulher, que é representada pelas mulatas, que aparecem nos comentários dos Furiões. Então, a história segue, a ansiedade vai aumentando, né? As fantasias vão se colocando para ele e a paixão vai se transformando em delírio, que é o delírio do ciúme, o delírio da perda, não é? O erro da razão, como se classicamente se coloca o delírio, o erro do julgamento. E então ele vive um momento crucial, que é o momento que nós chamamos em psiquiatria, em psicanálise, de ele tem uma dissociação no seu campo psíquico. A consciência fica turva e determinados afetos invadem e ele não tem mais o controle. Há uma dissolução entre essa dialética do desejo e da ação. Então, a ação já aí, uma ação psicótica, porque já não leva em conta o juízo de realidade, ele assassina a moça. Tem aquela dramatização dela morrendo e ele, depois, ao redor, o quadro dissociativo. Aquela vivência dele está fora, está apartada do seu campo da consciência. Então, ele quer levá-la, quer fugir com ela do palácio, do Planalto Central. Ele não tem mais, ele não tem a noção, a consciência dele está dividida. Não é um crime, é uma loucura passional. Naturalmente, se a gente saísse da ficção para o campo psiquiátrico, o campo da psiquiatria forense, ele seria periciado, ele provavelmente seria considerado incapaz ali, inimputável, ou seja, o perito iria analisar que ele, por uma forte emoção, não perdeu o entendimento e não iria, provavelmente, para o presídio, iria para uma situação muito mais dramática do que o presídio para um homem negro e pobre, que seria o manicômio judiciário, né? A pessoa indo para lá raramente saía. Então, isso pode ser, mas isso não tem nada a ver com o conto. Para terminar, eu queria chamar a questão de fundo, né? Então, primeiro, a figura dominante é o fluxo de consciência do personagem que atravessa a história e não se tem o nome dele, se tem o nome da moça que morre. Não é? E tem uma expressão muito preconceituosa, quando no final ele diz assim, ela tinha uma rosa no seu cabelo pichain, que era uma maneira preconceituosa de se falar com o cabelo das mulheres negras. Hoje, inclusive, há toda uma discussão sobre isso. Não é? E tem uma cena em que um sambista, um fulião, ele pega, né, uma mantilha da namorada para fazer um travesseiro, e o policial diz que ele não pode mexer. Então, é a questão de fundo, a meu ver, que eu acho que a gente pode discutir, é que o autor, a gente sabe que o autor não seria uma pessoa racista pelas posições dele, a relação que ele tinha, não é? Com o teatro negro. Voltando um pouquinho, ali na Praça 11, teve uma experiência importante, um pouquinho antes, que era uma casa de uma senhora baiana chamada Tia Seata. Era uma casa onde ali havia, assim, no fundo, no terreiro, havia os rituais de candomblé. Todos nós sabemos
que os afro-brasileiros foram extremamente perseguidos pela polícia. A polícia invadia os terreiros, né, de Umbanda, do Candomblé, e apreendia os seus objetos, seus santos. Tanto que até agora que houve no governo da Dilma, se não me engano, ela veio uma medida liberando, entregando à comunidade afro-brasileira os objetos que estavam guardados num depósito da Polícia Central. Então, a tia Seata é uma figura importante na vida cultural. E na frente tinha o samba. Então, a Praça 11 vai ser marcada pelo samba e pelo candomblé. Mas a história me chamou a atenção. Primeiro isso, ele não se refere à pessoa, ele se refere o tempo inteiro ao protagonista pela sua cor. O negro, o preto, né? No início, né? Ele está assustador, quer dizer, pelo olhar dele, embora, diz ele, fechado como uma caixa de ébano. Então, ele chama a atenção. Isso é a primeira questão que me chamou. E outras citações também, né, dos pretos ali. Quer dizer, talvez o autor estivesse no conto ressaltando esse aspecto, né, de um racismo estrutural que o Brasil tem. Naquela época, em 1925, havia uma sociedade, havia um movimento na sociedade brasileira de branqueamento, começou ali. Então, tinha a Sociedade Médico-Psiquiátrica, que era uma sociedade que reunia os psiquiatras da época, médicos, e essa sociedade dizia, eles diziam muito em cima do Nina Rodrigues, que o atraso do Brasil se dava exatamente à miscigenação. Então, eles diziam que o Brasil precisava importar imigrantes brancos. Eles chegaram a propor ao Congresso a proibição dos casamentos interraciais e outras medidas depois de cunho nazifascista, por exemplo, a esterilização dos doentes mentais e a proibição de que eles se casassem. Então, havia, nesse momento, esse discurso que me parece que aparece no conto. A questão, a imagem do negro como sendo uma figura perigosa e sensual, tanto no homem quanto na figura feminina. E aí também a questão do machismo, né? Do patriarcado, que ele coloca aí a mulher como objeto do desejo do homem, a sua propriedade. Quando isso escapa ao controle, vem o crime, uma situação que se repete ao longo da história do Brasil, né, ao longo da história da nossa sociedade, o feminicídio. Não sei se vocês estão ouvindo não? O feminicídio, né? O assassinato das mulheres pelos maridos. O Brasil hoje está entre os 5 países, é o primeiro país onde as mulheres são assassinadas. Isso fez com que saísse um estudo mostrando que a condição da mulher pobre, negra no Brasil, ser mulher nessas condições é muito sério. E, na época, o Lima Barreto escreveu um artigo comentando os assassinatos dos maridos, que ele intitulava Não Matem as Mulheres. Então, a questão de fundo que me chamou a atenção no conto, belíssimo, literariamente bem escrito, no fluxo de consciência, seguindo todo... Ele é um conto moderno e é um conto urbano, e que conta a história desses 2 personagens, né? O que assassina e a moça, mas me parece que, no fundo, essas 2 questões estão colocadas aí. Quer dizer, no fundo, há uma luta, né, interna entre as pulsões dentro do paciente, digamos, entre Eros e Thanatos, né, a pulsão de morte, ela perturba toda a estrutura psicológica do paciente e faz com que ele mate a mulher amada, destrua o objeto do seu amor. Né? Lembra, guardadas as diferenças de séculos e de situações, a situação da Medeia, lá na mitologia grega, que assassina os filhos para punir a traição do marido. É claro que são situações historicamente distintas, mas que, no fundo, elas estão presentes no mecanismo subjetivo. Então, é isso que eu queria trazer para nós conversarmos hoje. Aí pode conversar um pouco.
Muito bem. Inês, vamos lá? Vamos. Vamos sim, professor. Olha só, eu vou ler os E bem ou comentários. não? Ah, Oi? deu para ouvir bem? Deu Eu não perfeitamente. sei se eu estava graduando bem a minha voz, hoje eu devo estar falando mais alto, Não, porque eu estou preocupado, não é que eu tive, mesmo vacinado, eu tive a Covid, ainda que leve, de 3, 4 dias, mas desde quarta-feira para cá eu estou sentindo uma diminuição intensa da minha audição. Então, eu estou falando mais alto para ouvir a minha voz. Eu não sei se vocês ouviram bem, e eu estou à disposição, vamos lá. não, tudo certo, professor. Sim, Inclusive, né, por causa dessa situação, quando a gente estiver falando, que o senhor sinaliza se está ouvindo, tá? não, é só falar. Não fique constrangido, não. Pode Não, sinalizar. é claro que não, já sinalizei. Estamos aqui. Diga, Tá. Olha só, a Vanessa fez um comentário. sim, E até a fala do negro no final, toda entrecortada, mostra a fragmentação interior, aí ela botou entre sim. parênteses, esquizofrênica dele. É a dissociação dele no campo da consciência, né? E a Bluma fez um comentário. A multiplicação de mães certas de que suas filhas que Sim, eram a vítima do feminicídio, essa reação coletiva repetida mostra o quanto o sexismo, a misoginia e a violência contra a mulher estavam e assim permanecem naturalizados. São o esperado exatamente. e essa expectativa diz muito. Isso, Peraí. exatamente. Fica bem marcado ali. Aí, continua. Apesar de todo o desespero com a possibilidade de sua filha ter sido assassinada, a mãe de Sim, Odete ainda culpa a vítima, transfere sim. parte ou grande parte da responsabilidade para a filha ou Para para os os seios dotes. da Odete, né? Os Uhum. seios da Odete, que eram grandes e que atraíam os olhares quando ela andava na rua. Diz a mãe, os homens se debruçavam no bonde, nas lotações, nos bares. Isso mesmo. Exatamente. Os dotes físicos desta. Aqueles seios, bem, não queria, que fossem tão grandes. Odete também não queria, já estava amedrontada. E não tirava do pensamento que a desgraça foi por causa dos seios da mocinha. Quem não estava vendo? Ela mesma, como mãe, reconhecia que aqueles seios chamavam demais a Sim, atenção. Tinha o pressentimento de que aquilo acabava mal. Até os sim, passageiros do bonde, cheios, se viravam para apreciá-los quando Odete parava na calçada. Odete, a princípio, coitada, nessa tão inexperiente, se sentia faceira com eles. Depois, cresceram mais do que se esperavam, e ela própria teve medo. Já sim, produziu um escândalo. Fora o demônio que tomava conta daquela parte do sim. corpo de sua filha. Ultimamente era um desespero. A pobrezinha mal sentia atravessar a rua, sentia-se perseguida pelos homens. Nela fez essa citação do conto. Quer Sim. comentar alguma coisa, Bluma? Podem falar, estou ouvindo, os comentários são muito bons. Não, Sim. eu basicamente já resumi ali no que eu postei. É só esse fundo social, né, essa expectativa machista, sexista, misógina, que é totalmente naturalizada e essa situação permanece até hoje. É hoje, Apesar da lei Maria da Penha, o que se espera mesmo é que haja violência contra a mulher. É isso. E essa culpabilização da vítima, né? Agora que se está que se está questionando ou proibindo que se use o argumento da legítima defesa da honra, né, como justificativa para feminicídio de mulher que supostamente teria traído o namorado, às vezes nem é marido, enfim, é simplesmente uma pessoa. Exatamente. Mantém uma relação, mas enfim, a gente caminhou muito pouco, né? Muito pouco. Muitíssimo pouco. Né? Durante muitos anos, essa tese da defesa da honra pesava nos tribunais, nos julgamentos dos assassinos das mulheres. Né? E isso aí aparece no conto, a culpabilização da vítima, da mulher. A mulher é culpada por atrair o desejo dos homens.
Então, veja que o medo que ele tinha é de que onde ela chegava, virava a cabeça dos homens. Está colocado aí. Era isso, Inês. Da minha parte, por enquanto, é isso. Excelente, Bluma, excelente. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Porque, por enquanto, estamos sem comentários aqui no chat. Alguém gostaria? A Vanessa fez um comentário. A primeira vez que eu vi sobre isso de legítima defesa da honra foi no caso da Ângela Diniz, naquele podcast Praia dos Ossos, e achei tão absurdo isso. Quer comentar, Vanessa? Essa pergunta da Vanessa, o Doc Street, ele foi absolvido no primeiro julgamento, depois o movimento feminista faz toda uma pressão, ele volta, o julgamento foi anulado e ele foi condenado, né? E morreu agora, há pouco tempo. Sim, eu lembro disso. Ele também tinha muito ciúme dela, né? Do jeito do personagem do conto da Morte da Porta-Estandarte, ele também tinha muito ciúme da Ângela pelo jeito dela, por ela usar biquínis que mostravam o corpo e tudo. E, inclusive, no julgamento, a defesa dele usa vários argumentos desse tipo para culpar, para dizer que ele teve razão de fazer o que fez. Foi o Evaristo Moraes. Sim. Interessante que foi no final de ano, eu não me lembro o ano, e eu estava lá. E naquela época, Búzios era um arrabalde, ali ao lado de Cabo Frio. Foi uma comoção total, né? E ele foge e vai se internar numa clínica psiquiátrica, onde foi preso. Passa o tempo e as coisas permanecem, né, professor? Permanece. Coisa muito. Sim. Inês? Oi, pode falar, Benito. Benito, Inês, professor, tudo bem, professor Paulo? Professor Paulo... Oi, tudo bem, prazer em ouvi-lo. Professor Paulo, eu achei esse conto belíssimo, né? Como você brilhantemente falou. Agora, eu não sei se eu acho que eu estava atrasado 5 minutos, talvez você tenha dado a referência. Você falou em 1925. 25, ele publicou numa revista chamada Estética, que era dirigida pelo Sérgio Buarque de Holanda. Sabe por quê? Sabe a minha referência que eu tenho? São as canções. Por exemplo, Cadê Maria Rosa? Sim. É de 1935. Mas ele coloca no conto. Então, como que pode ter se escrito em 25 se a música é de 35? De 35, né? Não sei, a música, sim. Não sei se esses versos já circulavam. Não sei se ela foi, como se diz, musicalizada. Tem aqui esse livrinho, que foi uma edição dos contos dele, né? Tati, a Garota e a Porta-Estandarte. Será que não houve engano, não? O Aníbal Machado. Olha só. Porque, professor Paulo... pois não. Você sabe por quê? São três letras de música nesse texto. Quem quebrou meu violão, não é isso? Isso. Eu não sei a data dessas. É de 1935. É de Francisco Alves. 1935, Francisco Alves. Eu acho Olha só, que elas podem ter sido gravadas nessa época, mas elas podiam circular, talvez, já nessa época. Olha aqui, tem aqui o verso. Cadê Maria Rosa, tipo acabado de mulher fatal? Uma cicatriz, 2 olhos muito grandes, uma boca e um nariz, não é isso? Isso, cadê? É de 1934. É Nássara, é de Nássara que compôs. Olha só. Conto, diz aqui o autor, conto publicado na revista Estética, direção de Prudente de Moraes Neto e Sérgio Buarque de Holanda. Foi publicado em janeiro, março de 1925, páginas 167 e 184. É mais estranho, como é que a música de 34? Eu não tinha essa referência, eu conheço essas músicas, mas eu não sabia. A única hipótese que pode-se ter é que talvez elas circulassem
e só foram gravadas e apareceram como disco nessa data, não sei. Ou Porque pode ter sido, ou todas as pode ter sido um referências, engano da revista também, essa revista estética. olha, as referências outras também que eu já vi na bibliografia dele apontam a publicação nessa revista e É, nessa data. porque as 3 músicas, sabe o que são 3 músicas? Foi ela, Quem foi quebrou meu ela, violão, né? de 35, Sim, Cadê Maria Rosa, de 34, sim. e a outra é Agora é Cinza, que é de 34 também. As 3 são... E ele publica o conto em 1925, alguns anos antes delas saírem. Tem que rever isso, foi bom você eu acho que tem fazer isso, alguma coisa aí não tá dar batendo, uma porque são 3 revisada. músicas, se fosse uma só, as Eu vou 3, tentar, e de compositores diferentes, além ainda por cima, né? rever, inclusive, pensar lá o pessoal da José Olímpio, que eu conheço, para ver se não houve um erro nesse dado, né? Eu acho isso importante para a Blue, né? Muito importante. Aqui, ó. E, logicamente, eu li o conto e apoiei meu trabalho, tomando como referência, embora, se nós olharmos 25 para 35, as condições não mudaram muito, né? Ou mudaram para Sim, pior. não. Estado novo, né? Isso. De qualquer maneira, tem que corrigir isso. Vamos lá. Uma coisa estranha, porque é uma diferença muito grande de 25 para 35, e são 3 músicas diferentes, de compositores diferentes. Diferente. Né? Olha só. Aqui. Até vendo. Apêndice, tá? Conto publicado aqui na Revista Estética, janeiro, março de 25. Bom, vamos ver, foi boa essa contribuição sua. Vamos, na próxima vez, ver se a gente já tem um esclarecimento, né? Seu Paulo, agora eu queria falar justamente sobre o conto. Sim. Eu achei esse conto muito bom, muito... Mas, para mim, sabe qual é o principal personagem? Sim. É o carnaval, é o meio. Festa, né? Acho que é o carnaval que suscita esse desejo, que o ciúme fica muito mais forte naquele negro que chama de negro, né? Eu acho que o carnaval é como se fosse desse início à narrativa, forjar-se a narrativa com essas coisas, com o próprio ambiente, né? As mães aflitas, né? Com as filhas, a mãe Nenuxa, Laurinha, Mariazinha, Odete, Raimunda, e as mães delas, né? Acho que o grande, para mim, se eu tivesse que eleger um personagem, e o carnaval. O personagem seria um carnaval, o meio, a situação, o ambiente, que deflagra uma espécie de... deflagra a narrativa de maneira geral, né? De modo geral, sim. Eu até em parte concordo. Agora, veja que ele já chega ali de uma maneira que ele não se coloca na festa. Né? Ele já vem angustiado. Por quê? Porque, se você perceber lá num trecho, não me lembro agora, ele está numa dúvida com ele. Ele diz assim, de que adianta eu ter impedido que ela viesse? O carnaval serve de meio para a eclosão dessa paixão, né? Essa paixão se concretiza ali. Isso, exatamente. No delírio ali. Ele não tem controle da multidão, ele não tem controle da festa, da alegria dos outros homens, e ele não tem controle da Rosinha, né? Exatamente. E a própria procissão de pessoas dá essa noção dessa turbulência que existe no carnaval, né? Essa citação e profusão de personagens, das mães que vão atrás das filhas. E as censuras desaparecem no carnaval, né? Exatamente, né? Essa própria procissão, a confusão, o ambiente... Pode ser. Né? Agora, uma curiosidade, professor. Sabe, você comentou dos seios, né? Mas o Aníbal Machado tem um conto também muito antológico, Viagem aos Seios de Duília. É um belíssimo filme, né? Do Carlos Christian, né? É um bonito conto.
É antológico, participa em muitas antologias, né? É interessante isso, né? Não sei se ele tem alguma fixação com seios, sei lá, não sei. Não sei, Interessante isso. É esse Odete, conto no é muito caso. bonito. Viagem aos Seios do William. Muito interessante. Obrigado, professor Paulo. Era isso aí que eu Nada, queria foi comentar, ótima só isso. contribuição. Na próxima vez, eu fico devendo, eu vou procurar esclarecer isso, Valeu, professor. conversar. Realmente, é uma contradição. Quer dizer, o conto é apresentado como sendo de 1925, não só aqui, mas também uma revista literária que circulava, e tem essas músicas de 1930, não tem sentido. Né? Alguma coisa está errada aí. Vamos corrigir. Mas, de qualquer maneira, 25 ou 35, acho que o contexto era o mesmo. Eu acho que não, é só um detalhe. Isso eu acho que é só um detalhe, não é tão importante. Não, é que como eu vi que eu fui ver lá e as canções são todas de 34 ou 35, as três, né? Mas eu acho que isso não muda nada. Isso não é um detalhe. Eu acho que é um detalhe. Professor Paulo, obrigado, hein? Nada, eu que agradeço, é muito bom ouvir. Eu vi aqui, acho que a Vanessa estava colocando ali alguma coisa ligada ao Carlos Drummond de Andrade, né? O necrológio ali, não me lembro, eu li ali. Bom, vamos lá. Tem vários comentários, para fazer o povo começando a animar. Que Beth, bom. gostaria de comentar? Ou você quer que eu leia? Eu vou ler. Você me dá um minuto só? Claro, professor. Pausa, rápida. Tudo bem. Tá. Vou ler o comentário da Beth. As moças representadas são muito sexualizadas. Aí cito, coxas firmes, cito, tremelicando os seios. Há uma animalização dos homens e mulheres em parte do conto. Mas ao colocar a visão dos ingleses e da voz a vendedora de acarajé, o narrador faz um contraponto. Exatamente. É isso que ele faz um corte ali, né? E é quando começa o tumulto. Elizabeth. No conto, só isso que foi colocado aqui é interessante. No conto, existem dois personagens, né, que ele chama de malandros, tal, que estão com violino, com cavaquinho e tal, e um deles começa a fazer comentários sobre as mulheres, as moças que ele via dançando, né, a atração, e o outro diz, olha, isso não é assim, você vai acabar arranjando confusão. Ele faz essa pontuação. O comentário da Elizabeth. Me chama a atenção também a imagem que o autor faz das águas. A praça transbordava, caudal de gente, aquário reboante, o corpo de Rosinha não tardaria a boiar. Então, tudo está anunciado como texto desde o título. Pergunto, como psicanalista, como interpretar esta metáfora? Olha, o carnaval ele é em si uma metáfora, né? Ele faz uma associação do mar, da sexualidade, do mar, da água, com a sexualidade, não é? E ela aparecendo ali, exatamente nesse momento que ele vive uma angústia maior. É como se naquele momento ela flutuando sobre as pessoas, como se flutuasse sobre o mar, ela estivesse despertando os desejos dos outros homens. Ele, nesse momento, é como se ele estivesse perdendo, e aí ele já não separa mais o que é dele, ele já começa a fazer uma identificação projetiva. O desejo dele, intenso, de tê-la, ele projeta nos outros. Não é mais ele que tem o desejo, são os outros que estão desejando a mulher dele. E ele, logicamente, vai perdê-la. E aí vem a questão do crime. Mas essa imagem é muito rica, né? A questão do instinto, a questão da sexualidade não elaborada, colocada assim, em bruto, ali. Muito bem. Interessante. A Vanessa faz um comentário. A Vanessa Justo.
Os trechos das páginas 295 e 296, em que mostram o desespero das mães por verem as filhas assassinadas, me lembrou o poema Necrólogo dos Desiludidos do Amor. É aquele comentário do Drummond. Isso que Essa eu vi ali. atitude de desdém, humor irônico, além dessa linguagem muito clara e precisa do conto, são muito drummondianos. Sim, isso mesmo. Há muita semelhança. A carta que os desiludidos do amor escrevem, né? Uhum. A Dandara queria fazer um comentário, então ela levantou a mãozinha. Faça, é bom comentar. Ela levantou sem querer. Oi? Agora que eu vi que ela escreveu aqui direitinho, que ela levantou sem querer. Então, eu vou continuar lendo, gente. Minha voz não é essas coisas. Bora. Vocês podem falar para dar uma animada. Vamos animar. A Eliane comentou a questão da data da música, né? Será que as músicas já existiam em 25, mas só foram registradas em 35, Provavelmente 34, sim. né? Pode ser, né? Porque essa revista, gravadas, né? Essa revista teve uma circulação muito restrita, ali 25, no máximo até 26, 27. Como quase todas as revistas culturais no Brasil, né? Aquela que está se diferenciando é uma revista, acho que de São Paulo, a Cult, né? Que já está há 25 anos. Então, pode ter sido, mas eu vou procurar esclarecer isso aí. Eu fiquei com essa dúvida. Curiosidade, né? O Edilson, o senhor poderia comentar esse trecho? Cito o trecho. Uma rapariga comentava, enxugando as lágrimas. Sim. Só se você visse, Bentinha, quanto mais a faca enterrava, mais a mulher sorria. Morrer assim nunca se viu. Quer dizer, esse texto, né, ele mostra o quê? Ele mostra uma dramatização de uma situação extremamente impactante, né, em que há uma idealização por parte do autor daquele encontro, daquela morte. Não é como se o autor quisesse, naquele momento, reconciliar a vítima com o assassino. Um ato amoroso, né? Quase que você pode fazendo, se você quiser extrapolar, você pode ver nessa atitude de quem morre quase que uma atitude de um prazer, de um gozo sexual, de um orgasmo. Eu até tinha anotado isso aqui, foi bom que passou na fala. Nunca se viu alguém morrer assim, né? O Tarso também comenta, dizendo que também pensou nisso. A Beth comenta. O personagem quer sair dali e ir para o alto de uma colina com sua rosinha. É bem romântico. Oi? Ele quer sair dali, isso. É bem romântico e lembra músicas populares que retratam violência contra a mulher. Contra a mulher, exatamente. Ele quer sair dali, né? Ele quer ir embora dali, né? Com ela, né? Exatamente. Ali, nesse momento, ele está numa situação de dissociação, em que tudo que ele está falando e vivendo está fora do campo da consciência dele, como se ele tivesse excluído, né? A Dandara pergunta. Essa questão da mãe ter, de certa forma, culpado a vítima me lembra muito o fato de que, até hoje, a vítima mulher sempre é responsabilizada. Se a mulher é culpada, você aumenta ainda mais a cultura da mulher ser só um objeto cuja única função é ser do homem. Se ela não é, tudo bem matar. Ela já não é mais necessária. Necessário. Você vê que no conto, lá na frente, alguém comenta que ela não tinha ninguém na vida, né? Só tinha o assassino, né? O namorado que vai matá-lo, né? A solidão
Isso fica muito claro, a solidão da vítima diante do agressor. Muito bem. Agora, uma pergunta da Alessandra. Boa noite, professor. Parabéns Oi, pela aula maravilhosa. conversamos, né? Poderia comentar um pouco mais sobre o processo de dissociação de consciência do personagem? Ele demonstra ser equilibrado, obsessivo. Ele pode ser classificado em alguma patologia específica? Há sinais de comportamento do personagem descritos no conto que denotam a patologia? Sim. A dissociação é um fenômeno que vem sendo estudado há muito tempo pela psicologia e pela psiquiatria. E ela aparece em vários quadros psiquiátricos. Por exemplo, existe uma forma de dissociação que nós chamamos de discordância, que acontece na esquizofrenia. É uma desarmonia entre as funções psíquicas. Quem vive com o esquizofrênico, ele está com a consciência clara, né? Mas a impressão que ele passa é a seguinte: ele fala de um jeito, ele pensa de um jeito, ele fala de outro, ele sente de outro. Há uma discordância, uma profunda ataxia interna. Agora, há outras formas de dissociação que são vividas em quadros de ansiedade, de muita angústia, como no caso do protagonista. A ansiedade, ela é o quê? Ela é um sentimento que expressa ela é um alarme, ou seja, o ego está correndo risco. A ansiedade é isso, né? A ansiedade interna, que acontece nas neuroses. O ego está sendo acossado, geralmente por fantasias. O ego desse rapaz estava sendo acossado pelas suas fantasias, né? Fantasias eróticas, o desejo dele e o medo de perder o objeto do desejo. Então, a dissociação ela acompanha onde é que ela acontece? Classicamente na histeria. Tem várias formas de a pessoa tornar estranha aquele momento certos aspectos da sua vida. Por exemplo, são os esquecimentos que alguns pacientes têm diante de um trauma, de uma perda. Então, o paciente faz uma amnésia lacunar, sistemática. Ela não lembra aquilo que ela não pode lembrar ali. É diferente, por exemplo, da amnésia dos epiléticos, que eles não lembram um determinado período. Outros casos de dissociação histérica são as fugas, aquelas pessoas que saem andando de casa e vão parar no outro lugar e não se dão conta de como chegaram lá, uma dissociação. E aquela dissociação que lembra um quadro psicótico, um quadro pseudopsicótico, a paciente ou o paciente, ele assume um componente como se ele estivesse sonhando acordado. Ele se comporta na realidade que ele está vivendo com aquilo que a gente chama de atitudes para. Ele dá para-respostas, ele age como se ele estivesse num outro ambiente, ao mesmo tempo que a sua consciência está dividida. Também tem uma parte da consciência que está ali. Ou seja, é uma fuga em que aquela situação, aquele estresse, aquele trauma, ele tenta afastar do campo da consciência para não sofrer. Esse paciente ele passa o tempo todo da história, desde que ele chega à cidade, né, ele abre a frase, ele abre o conto dizendo assim, né, com aquela expressão, o negro, de que adianta o negro, chama muito a atenção, né, uma forma quase que agressiva de começar. Não é? Está inquieto, de que adianta ele ficar olhando para os lados do mangue ou da central? Madureira é longe, o bloco da namorada dele só iria entrar ali na Praça 11 de madrugada. Então, ele vai atravessar todo esse momento até o encontro com ela, vivendo esse conflito. E aí há uma divisão clara na consciência dele. Ele faz um ato em que as pulsões aparecem e ele já não controla. A paixão é isso, né? A paixão é uma inclinação dominante, intensa, quase que incontrolável, que desequilibra o psiquismo. E a dissociação é uma defesa. Por exemplo, as chamadas
neurose de guerra, né? Aqueles choques que a pessoa tem e fica perdido, não sabe onde está, não sabe quem é. É um mecanismo puramente de defesa. Outro mecanismo de defesa que a gente tem, aí nós agimos diante dos perigos externos como os demais seres. Diante de uma ameaça externa, nós temos duas atitudes clássicas, né, que os animais também têm, ou a fuga ou o enfrentamento. Para isso, a gente tem um sistema simpático e parasimpático, que nos preparam. O sistema simpático prepara para a luta, dilata as pupilas, aumenta a velocidade da circulação de sangue, ataque cardíaco, libera mais glicose para enfrentar. Ou então o outro sistema, o parasimpático, prepara para a luta, exatamente faz com que o metabolismo funcione no sentido contrário, mas aí não tem. A importância subjetiva, psicológica, está exatamente nos conflitos internos, nessa relação dele ali, né, de posse, de desejo e de impossibilidade do desejo diante da perda. É a náusea, né? Quase que a náusea sartreana ali, e que ele rompe e vai para o delírio. Essas questões da paixão, elas determinam em psiquiatria alguns delírios, né? Muito agudos, né? Por exemplo, delírio de ciúmes, que faz com que haja agressões, com que haja perseguições, muito comum nos alcoolistas, pela impotência que o álcool provoca. Existe um delírio passional que é assim, também dramático, não sei se eu estou me afastando do tema, aí se eu tiver, vocês falem, que é chamada erotomania. Né? A erotomania é um delírio que vem em pessoas com determinadas fragilidades egóicas, com frustrações, não é porque nada surge do nada. Os sintomas que a gente vive, eles não são feitos nas estrelas, mas a gente só compreende pela biografia. Então, de repente, o paciente ou a paciente sente que está sendo amado por uma outra pessoa, com quem muitas vezes ele não tem nenhuma relação. É aquela senhora que está em casa e que acredita que o repórter da televisão ou o artista da novela está apaixonado por ela. Geralmente, há uma distância entre a pessoa que se sente amada e aquele que ela acha que ama, que há uma diferença, é um artista, uma pessoa geralmente em evidência. Então, isso, como é que a pessoa age? Né? O delírio é uma coisa incrível, né? Como é que ela age? Ela acha que a outra pessoa, ela começa a ver indícios de que a outra pessoa está apaixonada. Então, ela parte para cima, ela vai procurar a pessoa, ela faz uma sedução. E geralmente termina com uma crise braba, né? Ela se sente rejeitada, ela se sente ou deprimida, ou parte para agredir a pessoa. Né? A coisa de uns anos, vocês não devem ter lembrança, deve ter foi uns 20 anos, um psicanalista de São Paulo, uma pessoa até conhecida, ele tratava uma senhora já há algum tempo, e essa senhora, ele deu alta, e ela desenvolveu um delírio erotomaníaco com ele. E aí passa a perseguir a pessoa, começa a dar presentes, começa a aparecer nos locais onde a pessoa está, a mandar cartas, se a pessoa tem um outro relacionamento, ela começa a atrapalhar, e essa moça começou a fazer isso, né? Com ele comunicou a família dela, aquilo tudo. Um belo dia, ela chega no consultório dele, dizendo que precisava falar com ele, que tinha uns exames para mostrar e tal, e a secretária diz, não, mas ele não está esperando e tal, mas ela entra na sala dele e dá uns tiros nele, mata ele. Aí depois cai em si. Eu estou acompanhando, eu posso contar, porque já não vou dar os dados da pessoa, muitos anos, mas um caso também, sim, uma moça, senhora, casada, 40 e poucos anos, pequena classe média, ela e o marido, eles tinham armarinhos, lojinhas, em algumas comunidades, no Vidigal, na Rocinha,
eles moravam ali naquela região e tinha uma situação muito boa. Um belo dia, ela está dirigindo o carro e ela bate num outro carro, há um acidente e tem vítima, então ela vai responder a um processo. Bem, quando ela foi à audiência com o juiz, era um juiz novo, não é? Vocês nunca foram a alguma audiência com o juiz, né? Não já foram alguma vez? Não? O que Eu já. acontece? Hã? Geralmente Eu- já foi. O juiz, como é que fica? Ele fica geralmente num plano mais alto, não é isso? A mesa. Dependendo do juiz, ele não fala, as perguntas que ele faz, você responde para o advogado. O advogado é quem transmite. Você só fala com o juiz se ele se dirigir a você. Então, essa moça foi à audiência com esse juiz jovem, e ele tratou muito bem. Foi delicado, foi atencioso, viu a situação dela. Ela saiu dali e colocou na cabeça: esse é o homem da minha vida. Eu percebi que ele está apaixonado por mim. E aí começou toda uma perseguição a ele, ia nas audiências, queria invadir as audiências, descobriu onde ele morava, ficava na porta do prédio, avisou ao marido que ela ia se separar, porque ia viver com o juiz, e foi assim, indo, e começou a ameaçar a família dele, até que um belo dia ele invade uma audiência, né, muito agitada, e aí deu voz de prisão a ela. Ela foi detida, né, foi periciada e foi internada no hospital penitenciário, lá em Bangu, para se tratar e tal. Então, ela se tratou, teve uns problemas renais e foi acompanhada lá no hospital, que eu acompanhei. Então, aí as consultas, se refez o casamento, o marido entendeu aquela coisa toda, né? Então, um belo dia, ela chega no meu consultório, eu converso como é que ela está, com a medicação, a vida. Estava de novo lá, numa das lojinhas. Aí, de repente, ela para e diz assim para mim, que esses delírios são crônicos, eles aumentam, mas eles ficam quietinhos ali e, de repente, eles aparecem. Aí ela diz assim para mim, sabe de uma coisa? Eu vou lhe contar, eu sei agora por que que o fulano de tal, aquele juiz, né, não quis ficar comigo. Eu falei, mas o que tem a ver isso, né? Sua vida seguiu e tal. Isso é muito importante. Ela falou, eu descobri que ele não quis ficar comigo, porque ele é homossexual. Aí eu falei, bom, agora você descobriu isso, o que você vai fazer com isso? Deixa lá, né? Ela falou, não, eu escrevi aqui, tá vendo? Um texto, eu vou mandar para lá para o e-mail, né, dos desembargadores. Aí eu fiquei pensando, e agora, né? Como é Ela que a não gente tinha vai melhorado fazer? nada. Hã? Ela não melhorou nada, ela não curou. Não, o delírio ficou quietinho ali, não é? Ficou insistado. Ela tomou a vida dela, foi fazendo, tal, mas com essa ideia. Aí eu perguntei, olha, você gostou da hospedagem que você teve lá em Bangu? É um hospital, mas é um hospital penitenciário. Fica nas enfermarias, mas tem a grade no corredor. E ela ficou lá há 3 anos, que é medida de segurança. Falou não. Bom, então é o seguinte, se você mandar isso para o desembargador, você provavelmente vai voltar para lá. Não tenha dúvida disso, né? E aí, talvez você não fique 3 anos, fique 6, porque eles dobram a medida de segurança. Então, você pensa, né, o que você vai fazer com isso. Não adiantava aumentar o remédio não muda isso. Ela aí saiu. De repente, ela volta, não é? Aí entra na minha sala, sabe o que eu vou fazer com isso? Rasgou e falou, realmente ele não merece que eu fique com ele. E foi embora. Está lá, cuidando da vida dela. Esse dele pode, de repente, voltar. Então, são as paixões que os autores clássicos, o Hegel dizia, são as paixões tristes, porque também há paixões alegres, aquela que você tem por um trabalho, o músico pelo seu trabalho, o poeta pela sua poesia, nós pelo que nós fazemos, são paixões, não é? Mas essas são paixões tristes que levam a essa ruptura. A explosão foi tão grande ali para ele
que ele não chegou nem a ter um delírio de ciúmes, achar que ela estava ligada a A ou B. Todos, ele projetou ali a identificação projetiva, o delírio, o afeto dele, o amor dele, o que ele sentia por ela, o desejo, estava universalizado. Todos os homens seriam capazes de sentiriam por ela o que ele estava sentindo. Aí a angústia, né, da impotência diante do desejo. E aí o crime dele. Não sei se eu me alonguei muito nessa conversa do delírio erotomaníaco. Não, professor, foi ótimo. Não sei se deu. Muito bem. O pessoal adora quando o senhor dá os exemplos, professor, porque eu acho que fica mais concreto e arruma as ideias na nossa cabeça. Aí eu posso mais para o meu terreno também, porque eu não sou crítico literário. Não, mas eu acho que eu posso falar pela turma, né, pessoal? Acho que vocês gostam quando o professor dá esses exemplos, né? Eu me situo melhor. Vamos lá. Ó, a Dandara comenta. A questão de ser sempre dito que o personagem é negro me leva a crer que é para mostrar que suas atitudes são justificadas por seu tom de pele. Exatamente, é isso que eu mostrei. A visão eugenista, né? Que associava a imagem do negro a instintos primitivos, a possibilidade da violência, que explicavam, por exemplo, a criminalidade pela cor. Exatamente isso. Quer dizer, quando ele abre o conto dizendo, não é de que adianta o negro ficar olhando para os lados da central aqui do mangue, porque ela só vai chegar a Madureira, é longe. Depois ele diz assim, ele anda, embora fechado como uma caixa de ébano, as pessoas percebem que ele está inquieto, que ele está ameaçador, né? Como um incêndio numa casa fechada que a fumaça sai pela janela. Então, tem esse aspecto. Claro que o autor não era, pelo que a gente conhece, um homem de centro-esquerda, progressista, teve um papel importante na criação do teatro negro experimental. Mas esse conto, acho que ele mostra exatamente isso. Não é? Ele faz, dentro daquela beleza do texto, ele mostra isso. Essa é a questão de fundo do Brasil, lá de 1930, 1940, ou 25, e do Brasil hoje. Você vê, por exemplo, não tem nada a ver com isso, um senhor que parece que corria, era corredor de carro, eu nunca vi corrida de automóvel, não gosto de automóvel, tal de Nelson Piquet, parece que é uma figura difícil. No outro dia eu estava lendo nas redes aí, as ofensas que ele fez a um corredor que é negro, o Lewis Hamilton, como ele ofendeu a pessoa, quer dizer, essas coisas estão presentes aí. Chamou de neguinho. Uma coisa assim, né? Até a Dandara comenta, né, que ela lembrou muitas vezes de Otelo durante a aula. Aliás, é bom lembrar, exatamente, o Otelo é o exemplo disso, né? Do ciúme, do feminicídio. Foi muito bem lembrado, isso mesmo. O Rodrigo fez um comentário um pouquinho grande, então vou ler. Rodrigo, pode se ler, você quiser falar. Olha lá. O interessante da história acontecer no Carnaval é que põe em protagonismo a sensualidade e o erotismo dos corpos negros no desfile. Seria um momento de maior brilho e visibilidade de uma população marginalizada socialmente. E é justamente sob os holofotes do Carnaval que o assassinato acontece, revelando que, para além dos estereótipos atribuídos à população negra naquele período, existe o lado humano, comum a qualquer ser, independente da cor. Nesse sentido, poderíamos dizer que a tragédia no conto permite um olhar mais humanizado a essa população, e não apenas como corpos negros e sensualizados? Talvez, né? Quer dizer, o Carnaval é um espaço social aberto, né? Onde há uma dissolução das fronteiras. Carnaval também, vamos para a gente responder ao Rodrigo, né? Há um apartamento, mesmo no Carnaval. Se você olhasse o Carnaval daquela época, as classes ricas, a elite, a classe média, ela não brincava esse Carnaval, que era chamado Carnaval sujo, né?
os blocos de sujo. Elas saíam naqueles carros, iam para o Teatro Municipal, para aqueles clubes, ou então saíam do Rio. Não, o carnaval ele tem isso, ele acaba com as hierarquias. Pode ser, sim, que ao retratar dessa forma, Rodrigo, o autor esteja mostrando, né, nesse drama, né, no sentido político-seriano, a subjetividade das pessoas. São sujeitos também, mas é uma saída, né, da invisibilidade de uma maneira muito dura, né, muito contraditória. Né? Ou seja, eles são pessoas, eles têm vida, estão ali. Isso é o que ele coloca no conto. Agora, chama a atenção, isso me chamou muita atenção, o fato dele, em nenhum momento, dar um nome da pessoa. A pessoa não tem nome, o protagonista. Ele não tem nome, ele dá nome para a moça, lá no final. Professor, isso faz sentido que ele não deu o nome, porque o feminicida ele poderia ser qualquer um. Sim. Ele poderia ser o noivo, como o Aníbal usa a expressão noivos fatais numa dessas descrições do receio das mães, do que poderia... Mas, olha, o nome... Então, ele poderia ser qualquer um desses noivos, exatamente, ou desses namorados. Aí acho que faz sentido ele não ter nome. Ele não ser nomeado, porque qualquer um poderia ser ele. Qualquer um, enfim. Ele não tem nome, ele é um ali na multidão. O nome ele é muito importante, né? A gente sabe disso. O nome, de alguma maneira, nos situa muito. É um dado importante da nossa inserção, não só no mundo social, mas no mundo subjetivo, né? Tinha um filósofo francês chamado Louis Althusser, né? O Louis Althusser uma vez escreveu uma coisa muito interessante em relação ao nome. Ele diz o seguinte: uma criança, quando nasce, ela já é velha, porque ela tem a idade do desejo dos pais. E esse desejo se reflete no nome das pessoas, no nome que os pais dão aos seus filhos. Né? Ele aí ilustra, ele assim, lá onde ele vivia, né, em Paris. Ele é por aqui, pelo menos na minha classe, ninguém chama os filhos de Nero. Né? Nero foi aquele imperador romano. Né? Ele dizia, Nero a gente dá o nome aos cachorros. Agora, chamamos os filhos de Paulo, João, Maria, Teresa. Isso é interessante, essa fala dele. Não nomear foi, como você disse, é indiferenciar. Ele poderia... Exato, o machismo ele cria essa indiferenciação, né? Essa cultura machista, esse conceito, esse contexto sexista acaba criando essa indiferenciação entre boa parte dos homens, né? Que podem ser machistas em maior ou menor grau, mas no fundo sempre são, né? Então, sim. E aí todos os noivos de todas as filhas que são nomeadas, aí cria esse contraste. Ele poderia ser qualquer um desses, né? Namorados ou noivos. Podia ser assassinada, né? Então, essa indistinção, essa indiferenciação entre o protagonista e os namorados e os noivos das filhas, né, das mães, filhas que são todas nomeadas, eu acho que isso foi, né, pensado para criar, para nomear as vítimas e indiferenciar os feminicidas e, enfim, e os machistas. Antigamente eles chamavam, não, aquele que assassina a mulher chamava-se uxoricida, né? E tem esse conto do Lima Barreto, é uma crônica, não é um conto dele. Quando ele comenta um assassinato de uma mulher, ele escreve uma crônica dizendo não matem as mulheres, onde ele critica essa visão patriarcal, não é, da mulher como objeto do desejo apenas.
Isso mesmo. Essa história, né, do ferroviário do Engenho de Dentro, né? Eu acompanhei um paciente que era um dos pintores do Engenho de Dentro, né, da doutora Anísio da Silveira. Ele desenvolveu toda uma obra desenhando cavalos, a relação do inconsciente. Ele era um ferroviário do Engenho de Dentro, como é que as paixões aparecem, né? Ele era casado, negro, trabalhava na estação lá, na ferrovia, não bebia, mas ele tinha uma característica na vida dele, que era o seguinte: sábado do carnaval, ele chegava em casa e ele se vestia de mulher para brincar o carnaval. Então, numa dessas, quando ele estava se preparando, ele começa a ficar psicótico, começa a ouvir vozes saindo do espelho, acusando, né, de homossexual, de perverso, aquela coisa toda. Então, ele entra num quadro psicótico que vai levá-lo para o hospital psiquiátrico. Isso acontece. Por que acontece nessa época? Acontece porque ele coincide com a perda da relação em casa. Então, a paixão dele se volta contra ele sob a forma de alucinações e delírio. Na verdade, ele mortifica o próprio ego, né? Pela perda do objeto amado. Entendeu? É isso que acontece muito. A Vanessa está aqui, né? Professor, tem uma pergunta aqui do Guilherme. Vamos lá. Tem um trecho que diz que a felicidade de tê-la, por maior que seja, não é tão grande como o medo de perdê-la. Para além da dissociação do delírio na psique individual, não haveria aqui uma formulação que se refere a certo modelo de conjugalidade, de relacionalidade, baseado, por exemplo, na subordinação da mulher? Sim. Por que ele fica assustado? Porque mesmo ele sabendo que ela gosta dele, ele não tem como controlá-la na fantasia dele. Não é um exemplo disso é que ela desafia, quer dizer, essa noção que você colocou de propriedade quando ela vai desfilar. Então, o mal-estar dele começa antes de chegar para essa onça. Provavelmente começa, se a gente quiser especular, quando ele não consegue impedir que ela vá desfilar. Ele diz isso mais adiante. De que adianta se eu não tivesse deixado ela desfilar? Quer dizer, o sentimento de insegurança, da perda de um objeto que ele não consegue ter totalmente para ele. É uma relação objetal, né? Como, por exemplo, você pode comparar essa relação objetal, você indo para um outro campo, que certas pessoas têm com determinadas drogas. Aquele grande adicto, a droga é o objeto total, ele só consegue a relação com a vida através da posse daquele objeto total. E era o caso dele com a Rosinha. E aí ele entra numa fantasia de onipotência e de destruição, já que não é minha, o mundo acaba. Complementando essa pergunta, até a Adriana fez uma pergunta. Em todos os casos de feminicídio, é dissociativo? Não, não é, depende. Cada caso é um caso. Muitos casos de feminicídio, aquele que mata, provavelmente tem um transtorno de personalidade, são pessoas agressivas, pessoas com personalidades antissociais. Né? Em muitos casos isso acontece. Tem que ver, cada caso é um caso. Né? Esse caso está muito bem ilustrado pelo talento do escritor, né? Do contista.
Agora, em muitos casos, sim, acontece essa turvação da consciência, né? Que pode acontecer, não só em casos assim, casos passionais, não só a questão da posse do objeto amado. Vocês devem ter lido há poucos dias um homicídio que aconteceu num posto de gasolina, em que uma irmã policial discute com a irmã, com quem elas têm uma discussão terrível, com quem era uma irmã, que as duas estavam sempre juntas. A policial provavelmente entra nesse processo, pega o revólver e mata a irmã. Né? Deu um tiro, tal. Depois, agora, pelo que eu relatei, pelo que me relataram, ela está tendo que ser tratada, porque está completamente dissociada. Quer dizer, um momento em que a consciência se estreita, né? E aí o impulso vem. Aí a pulsão de morte domina e essa tragédia. São casos extremos, naturalmente. Né? Muito bem. Aguenta mais alguma, professora? Já está cansado? Não estou cansado. Hoje eu não fiz absolutamente nada. Aliás, dei aula de manhã, mas depois não fiz nada. Vamos em frente, vamos lá. Vamos lá. Ó, Vanessa Justo. Professor, poderia comentar o caso de Laerte? Foi a morte do filho? Caso do... Laerte. Que caso é esse? Podia me Vanessa. esclarecer? Vanessa. Esclareçamos. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Da cartunista Laerte. Sim. O que então, tem? Foi o que aconteceu, né? Sim. Foi algo exterior a ela? Exterior? O que aconteceu? Eu não tô lembrado desse fato. Eu não estou sabendo. Transformismo, né? O Laerte é um transexual. Transexual, isso, a palavra certa, obrigada. Foi causado algo exterior a ele, a ela? Olha, isso, a biografia, né? A gente foi também algo que foi uma escolha. Uma escolha, né? A formação, né? Da personalidade, ele vinha. Sim. Ele viu um conflito, né? Muito grande, ele conseguiu resolver e assumiu. E parece que vive bem, né? Continua. Sim, perfeito. É um grande cartunista, né? É um gênio. Ele trabalha junto com o filho, né? Ele fez uma escolha. E parece que está muito bem. Professor, depois eu posso falar com o senhor sobre uma outra questão? Pode. Está no final da aula. Tá, pode sim. Obrigada. Você me liga, a Inês te dá o meu telefone. A gente conversa assim. Vamos lá. Tá bom, obrigada, professor. Nada. A Dandara comenta. Isso sobre os nomes me lembra um livro que tenho sobre as vítimas do Jack o Estripador, sobre como os nomes faz com que vejamos mais reais. O nome é parte da nossa identidade. Não ter um nome ou não nomear algo denota uma irrealidade ou algo não tão palpável. No caso do conto, a visão descrita agora há pouco ampliou um pouco mais a minha visão. Assim, quando a gente estava conversando sobre os nomes, né? Alguns personagens. E a Vanessa, quando terminei de ler o conto, lembrei bastante de uma música do Sérgio Sampaio, que gosto bastante. Que loucura. Sim. Aí, o trechinho, né? Fui internado ontem na cabine 103, do Hospital de Gente de Dentro, só comigo tinha 10. Oi? Quem foi internado? Não, a música do Sérgio Sampaio. Sim. Ele já morreu, né? Acho que sim. Eu não vou cantar, obviamente, que eu não vou fazer isso com vocês. Eu estou doente do peito, eu estou doente do coração. A minha cama já virou leito. Disseram que eu perdi a razão. Né? Esse pequeno trecho que a Vanessa compartilhou conosco. Sérgio Sampaio. Né? E a Thaís César
fez um comentário e uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta. Sim. Existe gente simplesmente má ou o que falta para as pessoas que cometem crimes é medicamento? Digo, falta tratamento? Olha, o crime depende do crime, né? Como é que as pessoas chegam ao crime, né? Depende de que tipo de crime. É claro que nós vivemos numa sociedade profundamente desigual, marcada pela anomia, né? O grande número de jovens, por exemplo, eles são empurrados para a criminalidade, né? Por uma lei, por um regime necropolítico, os que morrem e os que vivem. Não tem escola. A questão da pobreza, por exemplo, ela age, não é só a pobreza, é que a pobreza ela não é só uma pobreza material, que já é muito. Muitas vezes ela é uma pobreza afetiva. O que determina os caminhos da personalidade é a questão de uma nutrição afetiva, uma nutrição sociológica. Dezenas de pessoas são levadas para a invisibilidade. A loucura, por exemplo, já dizia o Esquirol, é uma doença da civilização. Nesses anos todos eu fui aprendendo que o psicótico, na verdade, a psicose é uma fuga da invisibilidade. Ao se tornar psicótico, é como se a pessoa assumisse uma identidade que não aquela para existir. E muitas vezes a criminalidade também é assim. Agora, existem personalidades que são chamadas personalidades antissociais, que eram chamadas personalidades psicopáticas. É uma prevalência pequena, mas que tem uma característica que a medicina, que a psiquiatria não tem como lidar. São pessoas lúcidas, pessoas muitas vezes inteligentes, pessoas muitas vezes com condições de vida e que caminham para um tipo de criminalidade. São aqueles, são estelionatários, são homicidas. E aí você vai examinar essas pessoas, são pessoas que não têm empatia com o outro não existe. São regidas pelo que a gente chama do princípio do prazer. Mas isso aí é bem raro esse crime, esse tipo de psicopata, né? Que a gente conhece por aí, pela história, o Jack o Estripador. Então, não existe a questão da maldade, existe a questão do crime. Mas de que crime está se falando? Né? Entende? Existem essas questões. Que motivações levam uma pessoa ao crime, por exemplo, o feminicídio? Aí vê a história da pessoa, a história de quem matou. É claro que existe um grau ali de violência, de agressividade muito, muito grande. As pessoas que matam as outras, né, assim, às vezes no assalto, quando não há necessidade de matar. Então, uma coisa é o crime por necessidade, outra coisa é o crime que a necessidade é de outra ordem. Então, cada caso tem que ser bem avaliado. As psicopatias clássicas, de um modo geral, não têm tratamento. Muitas vezes se medica o paciente para controlar o impulso, a violência, né? Os doentes mentais, eles cometem poucos crimes, na verdade, os psicóticos, os esquizofrênicos. A agressividade deles é mais contra eles. Mas não quer dizer que não haja. Né? Mas é isso, o crime tem que ser visto se cada caso e o contexto onde ele ocorre. Né? Nós vivemos uma sociedade hoje muito, muito... O Brasil hoje vive um momento de muito horror, de muita destruição. E a gente precisa estar atento para isso, isso não pode continuar. Isso está adoecendo as pessoas. Né? Se vocês forem ver hoje, só em determinados segmentos da população extremamente ansiosos, deprimidos, um aumento assim que vai chamando a atenção do suicídio, o aumento do consumo de álcool, por esse sofrimento, por essa falta de projeto. E a violência urbana, que ela está aí, né? Tem uns jornais que você compra, né? Quem compra aqueles jornais é o povão, que eles são baratos, né? Você abre a página, a primeira página só tem morte, só tem violência ali. Então, isso também tem uma reflexão tem um reflexo muito grande sobre esse tipo de violência.
as mais variadas violências, né? Por exemplo, simbólicas, orgânicas. Por exemplo, o que está acontecendo hoje com o Congresso brasileiro é uma violência total sobre todos nós. A gente pode não se dar conta, mas ela causa um mal-estar. Quando você vê o presidente do Congresso, da Câmara e do Senado, com as medidas que eles tomam, com esse saque feito imediato, assim, às escâncaras, isso é uma violência muito grande, que tem reflexos na saúde das pessoas. São formas de violência, violências diretas, violências simbólicas. E hoje, com a internet, com tudo que está aí, as fake news, o relato vale mais do que o fato em si. É isso. Muito bem. Então, vou ler os últimos comentários numa rodada só. Bora, vamos tranquilo. Vamos lá. Eliane já foi embora? Eliane está aí. Aí. Diga lá. A Bluma, é interessante que o protagonista aniquila Rosinha assassinando, e o autor do conto aniquila, entre aspas, por assim dizer, o assassino, deixando de nomeá-lo, retirando-lhe a individualidade que o nome confere. Sim. Quando você estava falando sobre essa questão do adoecimento, né, e tal, aí a Vanessa também salientou sobre o capitalismo, né, que também é um dos fatores. Sim, o capitalismo é uma situação... Não, o capitalismo é um instinto de morte na produção. Não tenha dúvida disso, né? Hoje, uma revolução seria o freio de emergência para parar o trem suicida. Essa loucura toda que está colocada aí. Não tenha dúvida. A esquizofrenia é uma forma de alienação que ela surge com o capitalismo. É muito particular, expressa muito isso, e outras formas de sofrimento, né? E que não aparecem. Pode ter certeza disso. Bom, vamos lá. A Adriana aqui fez uma provocação. Nosso presidente é louco? Sim. Eu acho que chamar esse homem de louco é você ofender os loucos. Os loucos não ele é muito mau caráter, ele precisa ser preso e pagar pelos crimes. Os loucos, de modo geral, não merecem isso. A gente tem uma imagem do louco como perverso, tal. Não. Os psicóticos, não é bem assim, né? Ali é um outro caráter, a questão da ética, da falta de empatia. É muito, muito grave. E a gente deve evitar dar diagnóstico para essas pessoas, porque o diagnóstico muitas vezes acaba absolvendo. Ele é mau, é uma pessoa má, que não tem empatia, e é uma pessoa que precisa ser contida, logicamente. Você vê que a situação do Brasil está tão complicada que ontem, essa semana, um deputado americano, um democrata, né, propôs uma lei, eles mandaram um recado para o Brasil: olha, se houver qualquer golpe, todos os auxílios que são mandados, principalmente eles mandam auxílio para as Forças Armadas, vão ser cortados imediatamente. Quer dizer, quando eles dizem isso, não é, isso aí é um alerta, é o que está na nossa cara, essa loucura. Esse homem tem que sair, tem que ser contido, tem que ser afastado, tem que ser julgado nos tribunais, no Tribunal Penal de Haia, pelo genocídio, pela morte das pessoas, tudo isso. Não tenho dúvida. Muito bem, vamos lá, Inês, estamos lá, vamos embora. Ô, professor, eu acho que hoje a gente só agradece. Pode ficar por aqui. Muito obrigado a vocês. Não sei se frustrei vocês, essa foi a minha visão do conto. Tem muitas outras coisas mais. Não, acho que os debates, as perguntas, eu acho que, né, ajudaram a gente a pensar muita coisa, né? Tanto que tantos comentários diferentes, eu acho, né? Não ficou girando no mesmo assunto, cada um pescou. A gente sabe e sai daqui aprendendo muito. Com certeza, foi ótimo. O pessoal aqui está elogiando.
Que bom, eu fico contente. Nosso próximo encontro quando é? Agora. Espera aí que eu vou conferir. Vai ser Qual é o tema? Nossa, eu sempre deixo preparado e dessa vez eu acho que vamos lá. Sim. É o do Horácio Quiroga, né? A Sim. Galinha Degolado, no dia 5 de agosto. Está chegando aí. O Horácio Quiroga é um autor pesado, né? Muito pesado. Esse é meio de terror, né, professor? Leiam a vida dele. Leiam durante o dia. Porque ele é pesado. Muito bem, foi muito bom. Eu fico muito gratificado e muito enriquecido com esses encontros. A gente que agradece, professor. Em nome da Casa Dirce UERJ, eu agradeço a todos os presentes e até o próximo encontro, gente. E o João, né, para ele vir aí com a gente. Pode deixar que eu vou falar com ele. Ele nem me respondeu, me ignorou. Ele deve estar ocupado, está com a agenda cheia também. Sim. Muito bem, vamos ficar por aqui. A colega nossa, minha amiga, estava com chikungunya. Espera a melhora. Sim. Ele é mais lenta e o Covid é mais rápido. Vacinado, vai embora. Está tudo bem. Muito bem. Então, boa noite. Até agosto. Dia 5 de agosto estaremos aqui. Tchau, tchau, gente.